Então vamos lá. Página 55. Pode fazer a leitura, Esther, da questão 8, por favor. Na tira a seguir, observe a função expressiva das interjeições. Aposto que vocês todos estão pensando: uau, como que essas roupas andaram para frente da classe sozinhas? E agora, olhem, aqui está um pedaço de giz flutuando. Bem estranho. Sim, para mostrar e contar de hoje, eu, Calvin, me tornei invisível. Haha, agora eu vou tirar essas roupas e o próximo barulho que ouvirem vai ser os meus pés em direção à porta. Adiós, amigos. Bela, bela adivinhada, senhorita. Uou, Wood, uou. Essas calças estão planando sobre a classe. Uou. Joia. Eu não sei se de imediato vocês já conseguiram entender essa tirinha, né? Mas a gente vai conversar agora um pouquinho a partir dos exercícios. Vamos lá. Esther, leia a letra A. Quais interjeições você consegue identificar na tira? O que cada uma expressa? Quer responder ou quer que eu responda? Eu posso. Eu coloquei a UAU no primeiro quadrinho. Uhum. No segundo, aquele U ali, Uhum. não sei. No terceiro, o haha. Isso. E no último, aquele. Na segunda linha ali, o U. Isso. Daí só faltava dizer o que cada uma expressa, tá? Eu vou repetir aqui. Uau, admiração. Que é a dúvida. Haha, que é suspense, é assim, haha. Seria mais ou menos isso, tá? E aquele é o susto, tá? Então, ó, admiração, dúvida, suspense e susto. Fechou, turma? Tá. Já deu certo ali o Arthur, né? Que tava com problema. Pode ler a B? Esther ainda? Releia o texto do primeiro quadrinho, excluindo a interjeição UAU. Que efeito de sentido resultou dessa alteração? Por quê? E aí, o que tu colocou? Hum? Eu não respondi, prof. Tá, Mas quem é que pode ajudar a Esther? Ou a Esther mesmo quer responder agora? Esse UOL, ele contribui para a gente entender o estado de espírito do Calvin, né? Ele estava se achando o máximo naquela situação, tá? E esse UOL contribui para a gente fazer chegar a essa conclusão, ok? Alguém respondeu diferente que gostaria de colocar? Letra C, Esther. como é produzido o humor nessa tira? Tu conseguiu entender a tirinha ou não? Eu não entendi. Tá. Tem alguém que queira colocar? Ou eu posso responder? Na verdade, o Calvin ele é um menino muito criativo, imaginário. Então, na cabeça dele, ele estava invisível. Então, por isso que ele começa ali, uau! Como é que essas roupas andam na frente da classe sozinha? Então, na cabeça dele, ele estava invisível, né? E aí ele começa a fazer várias palhaçadas, inclusive a tirar as roupas, porque achou que estava invisível. E aí é quando a professora o suspende e leva para fora da sala de aula. E ali ele já estava só com um shortinho, porque o resto ele já tinha tirado. E aí é onde as crianças estão com aquela carinha ali de assustado, tá? Então, o humor é produzido a partir do momento que o Calvin, desculpa, acredita estar invisível, tá bom? Alguma dúvida? Não. Ok, então. Quem é que pode ler sobre prosódia e ortoépia? Posso? Quem eu posso?
Maria Eduarda Freitas. Joia, Freitas. Vamos lá, meu amor. A ortoépia e a prosódia são áreas da gramática normativa que se relacionam à fonética e à fonologia, por tratarem da pronúncia e da entonação correta das palavras. Ó, só um pouquinho. Então, são duas coisas bem próximas, tá? Fonética e fonologia. Todas as duas estão relacionadas a sons. Só que uma é mais específica da pronúncia e a outra é mais específica da entonação, tá? Então, vamos lá. O que seria a prosódia? Prosódia. A prosódia está relacionada com a correta pronúncia das palavras em relação ao seu acento tônico. Tem-se um problema de prosódia, quando, na fala, o acento tônico de uma palavra é transportado de uma sílaba para outra, transformando uma palavra oxítona em paroxítona, ou uma proparoxítona em paroxítona, por exemplo. Joia. Então, por exemplo, quando vocês usam recorde, ao invés de recorde, eu tenho aí um problema de prosódia. Porque em português, na verdade, eu tenho recorde. Por que é recorde e não recorde, professora? Porque em português a gente não tem acento nessa palavra. E se fosse recorde, é uma proparoxítona. Então, obrigatoriamente teria acento, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que eu trago para vocês de prosódia, que é quando há equívocos na pronúncia da palavra em relação à sílaba tônica. Vamos lá numa questão 9 para a gente começar a entender sobre isso. Freitas, pode continuar a ler? Claro, 9. Obrigada. Provavelmente você já teve dúvidas sobre a pronúncia de algumas palavras. Teste seus conhecimentos de prosódia na loteria apresentada a seguir. Depois compare suas respostas com a de seus colegas, tirando as dúvidas com o professor. Atenção! As palavras estão sem acento gráfico. Coloque-o quando necessário. Joia. Duda, eu só preciso que tu leia ali a nota de rodapé. O que é a fonética e o que é a fonologia? Fonética, estudo dos sons da fala, especialmente no que diz respeito à sua produção, transmissão e recepção. Fonologia, estudo dos sistemas sonoros das línguas. Joia. Então, só para vocês entenderem a pequena diferença. Duda, tu chegou a fazer esse bingo aqui, como é que se chama? Ai, não sei como é que é desse quadro aqui. Tu chegou a fazer? Eu não cheguei a fazer porque eu não tinha entendido muito bem do assunto, mas agora que a professora explicou, eu entendi direito. Tá, então a gente vai fazer junto e ajudar os nossos colegas, tá? Então, olha lá. Pode ler. Indique com X a palavra oxítona, tônica na última sílaba, paroxítona, tônica na penúltima sílaba, ou proparoxítona, tônica na antepenúltima sílaba. Isso, então esse conteúdo a gente relembrou lá no primeiro bimestre, né? Oxítona, quando a última sílaba é tônica, paroxítona, quando é penúltima, e proparoxítona, quando é a antepenúltima. Leia a primeira palavra. Condor. Condor. Última sílaba, tônica. Então, a gente vai fazer um X lá na oxítona. Prestem bem atenção agora, tá? Para não se perderem. Xzinho na oxítona. A próxima palavra, vamos ver se você vai ler de acordo com a pronúncia. Tá sem acento, tá? Não tem acento essa palavra mesmo. Mas como você acha que essa palavra é lida? Ávaro. Na verdade, é avaro, tá? Avaro de avareza. Então, se é avaro, é uma paroxítona. Se fosse ávaro, nós teríamos que colocar um acento, tá? Então, é paroxítona. Agora, a próxima palavra, a pronúncia tem um E aberto, tá? Pode pronunciar. Austero. Austero. Isso, austero. Também é paroxítona. Assinalem ali. A outra palavra, o O é aberto, tá? Tenta pronunciar. Ciclope. Isso, ciclope. Então, eu tenho uma palavra?
paroxítona. A próxima palavra gera bastante dúvidas. Como é que você costuma pronunciar? Nobel. Nobel é uma palavra oxítona, tá? Em inglês eu acho que ela é Nobel, se eu não me engano. Mas em português ela é Nobel. Então assinale com um xizinho na oxítona. Depois, a próxima o som do E também é aberto, tá? Ibero. Isso, ibero. Então ela é paroxítona. Como eu já falei para vocês, a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, tá? Depois. Ruim. E agora? Onde é que está a sílaba tônica? No ru. É ruim ou é ruim? In. O in é mais forte, então ela é uma oxítona. Agora, tem uma palavra que vocês vão estranhar muito, porque a gente usa sempre pronuncia errado, inclusive na área da medicina e da enfermagem, eles também pronunciam errado. Mas vamos ver, como é que você lê a próxima palavra? Cateter? Isso, é cateter. A forma correta é cateter. Normalmente as pessoas usam um catéter, né? Ele precisou colocar um catéter. É um cateter. Então ela é uma oxítona. Não tem acento, mas é oxítona, tá? Por causa da terminação não vai acento. E a próxima? Gratuito. Isso, gratuito. É tui, é junto, tá? Ela é um ditongo. E ela é paroxítona. Separem aí, ó. Gra, hífen, tui, T-U-I, hífen e to. Gratuito. Depois, a próxima. Púdico. Pudico, tá? Essa expressão talvez não é muito conhecida de vocês. Mas existem, às vezes, até pessoas... ela é toda pudica, ela é toda inocente. É nesse sentido, assim, tá? Então, é pudico, é paroxítona. A próxima agora. Ínterim. Agora a gente vai precisar colocar um acento, porque é uma proparoxítona, então é ínterim. Ínterim. Acento no primeiro i. Proparoxítona. A próxima também causa bastante problema de prosódia, bastante mesmo. Lê para mim. Rúbrica. É rubrica, né? Normalmente as pessoas usam rúbrica, mas se fosse rúbrica teria que ter acento. Ela é rubrica, então é uma paroxítona e não tem acento. Rubrica. Assinala paroxítona. Depois. Elétrodo. Eletrodo. O som é fechado, tá? Eletrodo é uma paroxítona. Assinala lá. Fechou? Professora, uma coisa. A rubrica é o que mesmo? Paroxítona. Paroxítona. Rubrica é paroxítona. Deu? Depois. Habitat. E aí? Habitat é como a gente normalmente vê lá nas aulas de biologia, que a gente fala, ele está no seu próprio habitat, enfim. Só que, na verdade, essa palavra tem acento no primeiro A. Então, é habitat. Habitat. Coloquem, assinalem a proparoxítona. E depois, também outra que causa muita confusão. Pode ler a última. Recorte. Recorde, certinho. É paroxítona. Né? Eu já tinha dado esse exemplo, muita gente usa recorde, mas na verdade é recorde. Paroxítona. Alguém ficou com dúvida?
Preciso repetir para alguém? Duda, leia B. Porque, em muitos dos casos presentes na tabela, é comum a pronúncia diferir da prescrita pela gramática normativa. Por que tu achas que normalmente as pessoas confundem? Algumas confusões se dão em relação às palavras, essas palavras usadas em outra língua, né? Como é o caso de recorde, que eu tenho em inglês, que é muito próximo, com um tom da sílaba tônica em posição diferente. E outro fato é a questão das pessoas ouvirem muito dessa forma incorreta, né? E aí acabam reproduzindo também. Então, esses seriam, basicamente, acho que os motivos. Deixa eu ver o que o meu material traz aqui, que eu posso... página 56. Que eu posso acrescentar mais para vocês. Deixa eu ver. Peraí. É a questão 9, né? Tá, eu acho que é basicamente isso que eu já coloquei para vocês, tá bom? Ô, Esther, a tua voz tá bem boa, querida. Tu pode continuar a leitura pra gente? Posso, prof? Ótimo, então vai lá. Ortoépia. No grego, ortolepeia, ortos, correto, e epos, palavra. A ortoépia, ou ortoepia, define a correta pronúncia das palavras, considerando a gramática normativa. A gramática normativa considera, por exemplo, erro de ortoépia falar, problema em vez de problema, iogurte em vez de iogurte, sobrancelha em vez de sobrancelha, mortadela em vez de mortadela, advogado em vez de advogado. Joia. É claro que nós, como falantes de um grupo privilegiado, vocês alunos, né, de escola privada, num certo nível de escolaridade, já não cometem mais esses desvios. Mas a linguística ela não considera erro, ela considera um desvio da norma culta, tá? Então, quando acontecem esses equívocos aí, entre trocas de letras, eu tenho uma ortoépia, tá? Não é nada muito significante que a gente tem que estudar aprofundadamente, mas é só para vocês entenderem que a linguística não considera como um erro, e sim como fora do padrão, tá bom? Leia 10. Algumas gramáticas e dicionários não chegam a um consenso sobre a pronúncia de determinadas palavras, como o caso de obeso, coeso e obsoleto, que devem ser pronunciadas com o E aberto, segundo algumas obras. O que fazer nesses casos? E aí? Na verdade, deveria ser obeso, coeso, obsoleto? Isso, com E aberto, segundo algumas obras. O que vocês acham que poderia ser feito nesses casos? Para que isso não acontecesse? Eu não sei, prof. Tem alguém Tanto que eu não respondi esse. Tá, tem alguém que poderia nos ajudar? O que vocês acham? Tá, o que vocês precisam entender é que de repente teria que ter essa informação ali, né? Por exemplo, quando eu pego um verbete do dicionário, ele traz, o verbete ele traz essa informação da pronúncia, tá bom? 11ª. A pronúncia das palavras diz muito sobre a origem de uma pessoa. Você concorda com essa afirmação? Por quê?
que tu acha, Maria? O que tu colocou? Maria? É a Duda, né? Não é Maria Eduarda Freitas que tá lendo? Não, é Esther. Ah, desculpa, Esther. Desculpa, eu achei que era Maria Eduarda. Esther, o que tu acha? Eu não sei se de certa origem de uma pessoa. Por exemplo, se eu falo com um determinado sotaque, tem a ver com a pronúncia. E aí eu consigo saber a origem dessa pessoa, de onde ela vem, de que região. Tá. Tá? Então, eu acho que sim. De acordo com o sotaque, a pronúncia, a entonação, eu consigo perceber de onde ela vem, a origem. Tá? Sim, eu não tinha levado em conta o sotaque da pessoa. Isso. Daí agora conseguiu entender, né? E a 12ª? A letra da canção a seguir foi composta por Fernando Anitelli, da trupe de artistas denominado Teatro Mágico. Leia com atenção para responder às questões propostas. Gente, eu sou apaixonada por essa música. Inclusive, na outra escola que eu trabalho, eu já fiz um teatro baseado nessa música, que ela fala sobre variação linguística. Eu não sei se vocês já escutaram. Eu até tinha programado para colocar ela no chat para vocês assistirem, mas eu acho que fica um pouco descontextualizado se eu não consigo visualizar ali o clipe junto com vocês, tá? Mas depois, se vocês, terminando essa aula, se vocês puderem ouvir a música, assistir ao clipe, eu acho que é legal. Eu já vou adiantar um pouquinho para vocês, vou dar um pouquinho de spoiler, como vocês dizem. Essa música fala a respeito de uma senhora que trabalha na casa do compositor dela, dessa música. Eu não lembro o nome dele agora. E aí ela tem uma fala toda peculiar de uma pessoa bem humilde, com muitos vocabulários assim que a gente acaba achando até engraçado em algumas situações, mas que fazem todo sentido dentro daquele meio que ela vive, né? Ela consegue se comunicar, apesar de que alguns são bem distantes da nossa fala, mas ela consegue se comunicar e acaba se tornando até uma coisa bonitinha de a gente ver essas falas, tá? Esther, tu pode continuar lendo então pra gente? Ou tem outro aluno ou aluna que gostaria de ler a música, ler a letra da música? Eu acho que até era melhor mais de um, né? Pra não ficar tão cansativo. Professora, eu posso ler uma parte? Tá, então a Esther lê a metade e você lê a outra metade. E lá na outra página eu preciso de um outro candidato para ler. Mais 2. Eu leio... Professora, eu leio do refrão até carnaval? Isso, tu vai ler do refrão até carnaval. Daí depois eu preciso de outro candidato ou candidata para ler 2 estrofes lá da outra página e o outro para ler as últimas. Quem pode me ajudar? Eu posso ler, professor. Tá. Então vamos lá. Eu acho que vocês se organizaram aí. Eu já tenho 4 leitores? Então vamos lá. Pode começar, Esther. Zaluzejo. Mulher. Eu tenho fé em Deus, né? Tudo que eu peço, ele me ouça, né? Aí quando eu tô com algum problema, eu digo, meu Deus, me ajuda que eu tô com esse problema. Aí eu peço muito a Deus. Aí eu fecho meus olhos, né? E Deus me ouça na hora que eu peço para ele, né? Eu sou uma pessoa muito divertida. Eu não sei falar direito. Vocalista. Como não sabe falar direito, Ju? Você é uma poetisa de natureza. Você reinventa as palavras. Pois é, coisa que os poetas deveriam fazer. A questão é que mais da metade do país não consegue terminar o ensino fundamental. E essas pessoas são discriminadas porque não falam português coloquial corretamente. Pois é o seguinte, não interessa se você é letrado ou não. O que importa é se você vive aquilo que você fala. Refrão. Psicológico
Só um pouquinho. É pigilógico. Na verdade, ela quer dizer psicológico, mas ela fala dessa maneira, tá? Então, as palavras vão ser um pouquinho difíceis para vocês pronunciarem, mas vamos lá. Pigilógico, tauba, ceralítica, sucrítico, graxite, vrido, zazulejo, zaluzejo. Zaluzejo. Tomar banho depois. O que vocês acham que é zaluzejo? Azulejo. Isso. Aí pode continuar. Tomar banho depois que passar a roupa mata. Olhar no espelho depois que almoçar entorta a boca. E o raio diz que vai cair avião do céu. Senhora descasada, namorando firme para poder casar de véu. Quando for fazer compras no Gadefort, o movedor a jacto, sucrítio, leite dilatado, leite integral, para chegar na biotênica, rua de Paralelepípedo, para ligar da doroviaria, telefone celular. Celular. Hã? Isso. Continuando. Daí lê mais a vez. Tá. Lê mais Quando essa. for fazer compra. Quando fizer calor. Quando for fazer... Ah, não. É que tinha ali 2 vezes ali. Quando fizer calor, eu quiser ir para a praia de Cararatatuba. Cuidado com o carejangrejo. Tem que estar esbelde. Não pode comer pizza. Para tirar mau hálito, toma água do chuveiro. No salão de noite tem coisa que não sei. Mulher com mulher é lesba e homem com homem é gay. Mas dizem que quem beija os dois é bicional. Só não pode falar nada quando é baile de carnaval. Joia. Depois. Quem é o próximo? Acho que eu, professor. Então vai. É até o segundo parágrafo da segunda página? Lê as 2 estrofes. As 2 primeiras estrofes. Fechou. Pra não ficar prenha e ficar passando mal, copo d'água e pílula de ontem proxional. Homem gosta de mulher que tem fogo o dia inteiro, cheiro no cangote, creme rinça no cabelo. Pra segurar, namorado morrendo de amor. Escreve o nome no pepino e guarda no refrigerador. A novela das 8, Torre de Papel. Menina que não é virgem, eu vejo casar de véu. Mas eu vou casar de véu, eu vou. Se você se assustar e tiver chilique, cuidado para não morrer de palalade cadique. Tenho medo da geladeira, onde a gente guarda iogurte. Porque no fio da tomada, se cair água, pode dar cicrute. Tô comprando um apartamento e o negócio tá quase no fim. O que na verdade preocupa é o preço do condostim. O cínico lá do prédio, certa vez outro dia me disse que o mundo vai acabar no ano 2000, é o que diz o Apocalipse. Joia. Próximo. Quem é que pode ler as últimas estrofes, por favor? Vai, Esther, novamente, então, Esther, por favor, pode ser, querida? Eu não consigo ler sem, não. Quê? Esther, leia novamente, então, o finalzinho ali. Tá bom. Tenho medo de tudo que vejo e aparece na televisão. Os preju do Carajundu fugiram em buraco cavado no chão. Terrorista, assassino e bandido. Gente que já trouxe muita dor. O que na verdade preocupa é a fuga do seu crostador.
Seu crosta, quem não tem dinheiro, quem não tem emprego, não tem condução. Documento eu levo na procheca porque é perigoso carregar na mão. Eu falo errado, mas falo o que eu quiser. Eu falo errado, mas falo o que eu querer. Mas quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai S na cebula e não vai S infeliz, que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X, acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. O movedor, carejangrejo, zazulejo. Joia. O nome do grupo que canta essa música é o Teatro Mágico. Depois não deixem realmente de pesquisar. Não sei se alguém já conhecia esse grupo, Teatro Mágico. Eu gosto bastante. E eu acho que toda essa letra traz uma narrativa muito interessante e que se resume nesse último verso, quando diz assim, ó, acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Né? É claro que a gente, numa situação, como eu já falei, privilegiada, que frequenta uma boa escola, que tem um grau de escolaridade, a sociedade vai cobrar mais ainda da gente, né? De se aproximar da norma culta, até da linguagem coloquial urbana. Agora, uma pessoa que não tem acesso à escolaridade, que vive num grupo de pessoas sem escolaridade, ela vai se fazer entender dentro da realidade dela. E isso a gente não pode achar graça dessas situações. Eu sei que normalmente a gente acha, mas não pode, não deve. Isso chama-se preconceito linguístico, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Já conhecia a letra, achou interessante, está curioso para conhecer a música? Quem é que pode falar alguma coisa? Nada para comentar? Eu nunca tinha visto a letra dessa música. Não? Joia. Então agora não esqueçam, entrem lá no YouTube para vocês darem uma olhadinha. Se a gente tivesse na sala de aula, eu ia projetar para vocês e aí comentar um pouquinho, tá? Mas aí façam isso hoje à tarde após as aulas, tá bom? Obrigada aí pela contribuição. Quem é que pode ler agora o enunciado da questão? Não precisa responder, só vamos fazer junto. Quem é que pode ler para mim, por favor? Alguém que não tenha lido? Então eu vou chamar. Igor. Igor, por favor, está aí? Não tem microfone, crush. Tá, não tem microfone. Lucas Betiol. Sem microfone, ele falou. Tá. Vinícius Prim. Também não tem microfone. Tiago Martins. Também não. E a Sofia Lourdes. Acho que também não. Sofia Cristina Serafim. A Serafim, eu acho que No chat também não tem. Tá. Gente, vamos lá. Alguém que se habilite aí, por favor. Pedro de Souza. Pedro de Souza, semana passada estava sem, né? Não sei se hoje já tem. Pedro de Souza. Oi, professora. Oi, Eu li agora há pouco. Ah, tá. Leia de novo, Pedro, porque tá difícil. Alguém aí que possa ler pra gente. Onde eu li, professora? Só mandar eu ler. A canção Zaluzejo. Tá. A canção Zaluzejo foi inspirada em Josilene Raimunda, a Jo, uma senhora que trabalha há muitos anos na casa dos pais do diretor e vocalista do grupo Fernando Anitelli. Sobre essa canção, leia as afirmações. Joia, então só um pouquinho. O compositor é o Fernando Anitelli, eu não lembrava mais o nome, tá? Ele é o vocalista do Teatro Mágico e a personagem ali que é narrada é a respeito da Josilene Raimunda, que é a secretária doméstica da casa dos pais dele, tá? Pode continuar.
A letra da canção trata com desde as variedades linguísticas brasileiras mais populares, pois é muito engraçado a forma como os faltantes dessas variedades se expressam. E você O fala modo de antes, só um pouquinho, só um pouquinho. Será que a letra trata com desdém? Faz pouco caso, assim? Ignora? Vocês concordam com essa afirmação? Não. Não, né? Pelo contrário. A letra trabalha de forma carinhosa com essas variações linguísticas. Então eu não assinalo a 1. A 2. O modo de falar das pessoas mais simples é valorizado pela letra da canção, que busca criticar a discriminação que sofrem as pessoas que não utilizam as normas urbanas de prestígio. É isso mesmo, certinho. Está criticando quem critica esse tipo de falar. 3. A letra da canção desvaloriza as pessoas das camadas menos prestigiadas da sociedade, pois elas falam errado, o que deteriora a língua portuguesa falada no Brasil. Jamais, né? A letra da canção nem considera errado, considera diferente a forma dessas pessoas falarem. Então a 3 eu não vou assinalar. E a 4? Porque meio de Não. neologismo. Por meio de neologismos. Por meio de neologismos criados por ele, o compositor procura incentivar as pessoas a inventar palavras e ser criativas, mostrando como a língua portuguesa pode ser divertida. Será que ele está incentivando ou ele está mostrando? Mostrando. Mostrando, então eu não assinalo também. Então, de acordo com o que a gente considerou correta, é a letra C, somente a número 2. Somente a 2? Isso, somente a 2, tá? Uhum. Arthur, tenta sair, Arthur. Não sai não, vê se tu consegue, vê se vai melhorar o teu áudio aí, tá? 13ª, quem pode ler? Vamos lá, quem vai ler? Posso ler, pois. Joia. O eu, quem é o eu? É, Esther. Tá, vamos lá, Esther. A letra da canção apresenta algumas crendices populares. Quais você consegue identificar? Reconhecer algumas crendices, Esther. Ou que a sua mãe fala, ou a sua avó. Algumas que você já ouviu aí. Quem pode ajudar, Esther? A única coisa que eu sublinhei no texto dessa questão, eu coloquei: acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Mas isso não é uma crendice popular. Essa é uma análise do compositor. Tá? Crendices populares são aquelas falas que a gente escuta no dia a dia das pessoas, assim, tipo simpatias. Sabe? Quem é que pode colocar alguma crendice que viu ali? Professora, tem uma ali que é: se jantar, não pode olhar no espelho depois, porque senão morre. Isso mesmo. Olhar no espelho depois que almoça e entorta a boca. Essa é uma crendice popular. O que mais? Tomar banho depois que passar roupa mata? Isso mesmo. Então, vocês já colocaram 2. Olhar no espelho depois que almoça, entorta a boca, e tomar banho depois que passar roupa mata. Tem mais ainda. Para tirar mau hálito, tomar água do chuveiro, também é crendice popular. Para segurar namorado morrendo de amor, escreve o nome no pepino e guarda no refrigerador. O síndico lá do prédio, certa vez, me disse que o mundo vai acabar no ano 2000 e o que diz o acalipse, né? Que seria o apocalipse. Então, isso são crendices. Tanto é que realmente existia essa crendice do mundo acabar no ano 2000 e não acabou, né? Apesar de que algumas premonições, né, que estavam aí na Bíblia estão ocorrendo nesse ano 2020, né? Tá difícil, mas também já esteve pior, se Deus quiser vai melhorar. Deixa eu ver que horas são. Temos 10 minutinhos ainda, é isso?
Isso. Tá, mais 10 minutos. Ok. Já que ninguém se candidata, eu vou te explorar mais um pouco, Esther, pode ser? Tem alguém aí que queira ler, que possa me ajudar? Pode ser, prof. Tranquilo. Quem quer ler? Se der pra trocar, a gente troca. Quem é? Maria Eduarda Freitas. Então agora, Freitas, leia um pouquinho, Freitas. Obrigada, Esther. Depois você volta. Vai, Duda. 14. No texto também é com vozes no noticiário, informações que contextualizam a letra na atualidade. Que trechos evidenciam essas vozes? Conseguiu achar? Deixa eu pegar o meu aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Página 14. Duda sabe falar em alguma coisa? Ó. E o rádio diz que vai cair avião do céu. Tô comprando um apartamento e o negócio tá quase no fim. O que na verdade preocupa é o preço do condostim. Depois tem outra assim, ó. Tenho medo de tudo que vejo e aparece na televisão. Os preju do Caranjundu fugiram num buraco cavado no chão. Terrorista, assassino e bandido, gente que já trouxe muita dor. O que na verdade preocupa é a fuga do seu crostador. Seu crosta, quem não tem dinheiro, quem não tem emprego e não tem condução. Documento eu levo na procheca porque é perigoso carregar na mão. Esses trechos, evidenciam principalmente cenas de violência que preocupam todas as camadas da população. Então, são notícias que surgem aí, aparecem nos noticiários, né, na televisão. Alguém mais achou trechos? Quer colocar mais algum trecho? Ficou com dúvida? Conseguiram pelo menos ter ideia do que é e daí vão lá no texto e sublinhem, tá? E depois copiem. Vamos para a 15ª, Duda. As palavras a seguir foram retiradas do texto Zaluzejo. Elas foram escritas em variedades linguísticas mais populares, representando o que a gramática normativa chama de problemas de ortoépia. Reescreva essas palavras na norma padrão. Tá. Para quem não fez, aí, ó, caneta na mão pra gente ir rapidinho. Pode começar? Pode começar. Problema. Isso. Terrorista. Vamos fazer assim, ó. Eu leio a maneira como está no texto e aí você lê de acordo com a gramática normativa, pode ser? Que aí Pode fica ser. mais fácil para eles. Psigológico. Psicólogo. Isso. É psicológico daí, tá? Uhum. Tauba. Tábua. Isso. Cera lítica. Esse eu não consegui. É cera líquida. Vrido. Vidro. Zaluzejo. Azulejo. Isso, chega a dar uma travadinha, né? Movedor. Removedor. Isso. Leite dilatado. Esse eu não consegui. Leite desnatado. Integral. Integral. Isso. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Isso. Rodoviária. Rodoviária. Cedular. Celular. Carejangrejo. Caranguejo. Isso. Esbelde. Esbelto. Pizza. Esse eu também não consegui. É pizza. Mulher. Mulher. Homem. Homem. Lesba. Lésbica.
Isso. Biccional. É bissexual? Isso. Pílula de antemprocional. Pílula anticoncepcional. Refrigerador. Refrigerador. Isso. Palalade cadique. Parada cardíaca. Isso. Cicrute. Esse é difícil. Isso eu não consegui. É curto. Chucrute. Não, mas não é. Parece chicrute, mas não é. É curto-circuito. Não tem acento, é de tongo, tá? Circuito. Codostim. Condomínio? Isso. Acalipse. Apocalipse. Exato. Seu crostador. Esse eu não. Também. Não consegui. Sequestrador. Fechou? Agora, quem perdeu algum que precisa que eu repita? Pode colocar ali no chat. Ou pode falar também. Todo mundo conseguiu? Já. Então leia a 16ª, Duda, que é oral também. Agora que você já sabe o que é prosódia e ortoépia, responda a estas questões. Agora vocês vão anotar no caderno. Letra A. A pronúncia errada das palavras pode prejudicar a comunicação, por quê? E agora? Posso responder, prof? Pode, claro. Eu coloquei que sim, pois nem sempre é possível entender a palavra. Tá. Só que a gente tem que pensar assim, ó. Se eu falar a palavra isoladamente, ela vai prejudicar. Mas dentro de um contexto, vai ser possível entender. Então, na verdade, a resposta é não. Porque a pronúncia de uma palavra é um fator em um contexto bem mais amplo de comunicação. Tá? Tanto é que algumas palavras ali que vocês não conheciam, pelo contexto vocês entenderam. Claro, que pode acontecer, por exemplo, até numa língua estrangeira, né? Às vezes eu não conheço determinadas palavras, eu não vou entender. Mas o contexto em si, ele dá conta, tá? Então, o material traz como não, porque a pronúncia de uma palavra é um fator em um contexto bem mais amplo de comunicação. Tanto é que, por exemplo, uma criança, às vezes ela não conhece aquela palavra, mas dentro do contexto, ela sabe, ela consegue se comunicar com você. Tá? B. Em situações formais da língua, por exemplo, em uma entrevista ao vivo na televisão, se uma pessoa pronunciar uma palavra de forma diferente daquela ditada pela gramática normativa, o que pode ocorrer? E aí, o que vocês acham? Será que vai acontecer algum preconceito com essa pessoa? Sim. Com certeza, Sim. Né? Isso acontece muito. E isso não serve só para pessoas com baixo grau de escolaridade, tá? Esse preconceito acontece também com pessoas que têm graus elevados de escolaridade. Só que quando a gente está dando uma entrevista, às vezes, quando você já falou bastante, acaba entrando numa situação de informalidade e pode cometer alguns desvios da norma culta. E isso basta para que as pessoas, assim, sabem, sejam extremamente preconceituosas. Então, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Provavelmente a maioria das pessoas não perceberia, apenas aquelas que conhecem a pronúncia ditada pela gramática atentariam para a divergência na pronúncia. Poderia acontecer dessa pessoa sofrer algum tipo de preconceito linguístico, de ser chamada de ignorante ou algo parecido. Por mais que as pessoas entendessem o que ela estava falando, poderia cair sobre ela um certo preconceito linguístico, tá? E assim, ó, infelizmente, gente, a língua é uma forma de poder de domínio, tá? Tanto é que muitas vezes o político usa determinada linguagem para mostrar imposição
Ou às vezes ele se distancia numa linguagem artificial para se aproximar do povo, mas na verdade a língua, quanto mais culta, maior dominação, tá? Isso é histórico. É por isso que é tão importante a gente dominar a norma culta, para que a gente não seja prejudicado socialmente por causa da nossa língua, tá? Então, a língua é uma forma de poder e de domínio, tá? Se você não conhece as regras ou as emprega de modo inadequado, pode ser ridicularizado ou excluído. E isso acontece principalmente com as classes menos favorecidas da população. Então, quanto mais domínio da norma culta, menos as pessoas são humilhadas, né? Ou sofrem bullying. Até a gente mesmo, vocês são cruéis às vezes com um colega que se atrapalha às vezes numa pronúncia. Isso é preconceito linguístico, ok? Deixa eu ver o horário novamente. Já terminou, tá? Eu só vou fazer a chamada rapidinho. Só falta a última, né? Então já leia a última, Maria. Em que situações você deve ficar mais atento à pronúncia correta das palavras? E aí? Pode falar. Quando for uma entrevista, por exemplo, Sim, que tem um caráter formal. Exatamente, em situações de formalidade. Numa entrevista, na apresentação de um trabalho, né? Quando vocês vão lá na frente da sala de aula para apresentar um trabalho, vocês não usam a mesma linguagem de quando vocês estão sentados na carteira conversando com um amigo, né? Então é isso. Gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Quinta-feira tem aula novamente, tá? Não esqueçam. Eu só vou chamar agora os alunos que ganharam falta para ver se chegaram atrasados ou se realmente faltaram. Bem rapidinho, tá? Senão eu não vou dar conta. Que é primeiro em, né? O Jefferson tá aí? Luana Trento está aí? Jefferson chegou. E a Luana Trento?